sua mão e diga assim: Deus, nós estamos aqui nesta noite para te adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Amém, igreja? Antes de começar o louvor, eu vou deixar com a igreja o Salmo 136, que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, igreja? Diga assim: obrigado, Deus, por tão grande amor. Vamos adorar o sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tu tens sido tão, tão bom. Que amor é esse, igreja? Que amor grande é esse desse Deus? Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou. Sido tão, tão bom pra mim. Toda igreja vai. Oh, impressionante, infinito, adore, adore a Ele. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Deus tem por nós. Traz luz para as sombras, pra me encontrar. Derruba muralhas, traz luz para as sombras. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, as montanhas
salva de palmas a esse Deus que nos ama. É impressionante o amor desse Deus. Diga comigo assim: Deus, eu sei que o seu amor por mim é impressionante. Aleluia. Escuto o teu coração, cada batida está somando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração. Adore, adore a Ele. O teu amor por mim tão surpreendente. Solta a sua voz e adore. Você me amou primeiro. Esse amor é verdadeiro, igreja. Eu nasci pra te adorar. Então adore, então adore. Sempre me abraça.
filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Então solta a sua voz e adore a Ele. Seu amor nunca falha. Declare Abba. Aí onde você está agora, levante sua voz em oração e peça essa noite para o Senhor se revelar a você, para você ter uma revelação do amor paternal de Deus. Levante suas duas mãos para os céus e ore agora. Peça ao Senhor para se revelar a você, para que você tenha uma experiência com Ele. Você não veio à igreja por religião, não veio por obrigação, você veio por entendimento. Estamos clamando a Deus por entendimento, que hoje possamos entender, compreender mais deste amor. Faz isso agora, faz isso agora. Toda a igreja. Meu papai, me encontra em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. o teu amor. Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por ti. És tão belo, É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Sempre me abraça. Declare, igreja.
teu amor. Teu amor nunca para, sempre me abraça. Teu amor nunca para, sempre me abraça. O amor nunca para, sempre. Para encerrar a voz da igreja, Abba. Espírito Santo, Tu és Deus no meio da igreja. Tu és o Espírito de Jesus no meio da igreja. Espírito Santo de Deus, vem hoje e testifica, confirma em nosso espírito que somos Teus filhos. Vem hoje, Espírito Santo, e confirma em nosso coração, no mais profundo do nosso ser, essa adoção maravilhosa que temos. Tu és o Espírito que dentro de nós clama: Pai, Paizinho. E hoje queremos mais deste amor. Revela-nos mais deste amor, Senhor. Abre nosso entendimento, faz-nos compreender o quão amados somos por Ti e o quão alto foi o preço pago para que essa relação, esse relacionamento, para que essa comunhão acontecesse. Abre hoje, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver mais deste amor. Queremos hoje, Senhor, mais do que em qualquer tempo da nossa vida, termos, Senhor, o nosso coração certo de que somos amados por Ti e que somos Teus filhos. Que possamos ouvir hoje o que Jesus ouviu no dia do seu batismo: Tu és meu filho, Tu és a minha filha, Tu és o meu filho amado, que me dá prazer. Te agradecemos, Senhor. A Ti seja a glória, somente a Ti, para todo sempre, Paizinho. A glória é toda Tua, para sempre. Amém e amém. Aplauda forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. A Ele a glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos são felizes de estar na casa do Senhor? Diga amém. Aleluia. Queridos, graça e paz da parte daquele que vive eternamente. Aquele que é o nosso lindo Jesus. Amém. Podeis assentar. Que bom que estamos juntos nessa noite de quarta-feira. E essa noite eu quero trazer uma breve meditação na palavra, para que possamos ter um pouco mais desse entendimento e da revelação do amor de Deus. Quero convidar você, por favor, aí comigo no Evangelho de João, João capítulo 1, verso de número 17. João capítulo 1, verso 17. A versão que eu separei é a Almeida 21, mas você me acompanhe na versão que você tiver. Então, repetindo, estou em João, Evangelho de João, capítulo 1,
verso de número 17, a Bíblia diz assim, quem está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Diga comigo, a lei foi dada. A Bíblia diz, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto é exatamente o início dele. O início do texto de João diz que Jesus, ele é o verbo de Deus. Diga comigo, Jesus é o verbo de Deus. E essa palavra verbo, na nossa tradução em português, ela vem da palavra logos, e logos em grego é exatamente a ideia de que Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Diga comigo, Jesus é a palavra. Então, Jesus é a palavra que se fez gente. Jesus é a palavra que se fez carne. Amém? Só que logos não é somente, e aí eu já falei aqui, nós não temos como esgotar a ideia de logos. Eu vou separar um dia para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas logos é uma das expressões mais rica dentro do Novo Testamento. E não existe dentro do logos apenas um significado, um sentido. Existem vários. E uma das ideias de logos é exatamente que logos é um pensamento, é uma ideia. Então significa que quando eu quero saber o que Deus pensa acerca de algo, eu não preciso ficar tentando imaginar o que é que Deus pensa sobre isso, qual o pensamento dele em relação a isso. Não, basta eu me voltar para a sua palavra. Na palavra de Deus eu já tenho o pensamento dele, amém? E mais do que isso, se eu quero ouvir a melhor ideia de Deus, basta eu ouvir o Filho dele, porque logo significa isso. Logo significa uma ideia, um pensamento. E é por isso que também logos é traduzido por palavra, porque você não tem como falar sem primeiro você ter uma ideia, um pensamento. Está claro isso ou não? Então, Jesus é a melhor ideia de Deus. Vocês entenderam esse sentido? É a melhor ideia de Deus. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso ouvir quem? Eu preciso ouvir Jesus. E eu gosto muito de alguns textos bíblicos que são assim, bem simples, mas carregados de muita riqueza. Um texto muito simples, eu fazendo aqui um parêntese, mas está conectado, é aquele texto quando Jesus faz o primeiro milagre diante dos seus discípulos, que é transformar água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Eu gosto do momento em que Maria vai a Jesus e diz assim, olha, acabou o vinho. Quando a gente lê assim rapidamente pela nossa cultura, fica parecendo que ela estava reivindicando que tivesse uma bebida dentro da festa. Mas a verdade, ela estava preocupada como mulher com a noiva. Como ela ficaria envergonhada no casamento dela, que é um casamento muito mais longo do que os nossos hoje, que a festa teria que se encerrar porque acabou o vinho. Acabou o vinho e ela ficaria envergonhada. Então, ela, como mulher, ela se colocou no lugar da noiva e imaginou e disse, olha, acabou o vinho. E é interessante que mesmo Jesus não dizendo a Maria o que ele estava pensando em fazer, porque Jesus sempre tem uma ideia maravilhosa para a nossa vida, amém? A Bíblia diz que Maria olhou e disse, façam tudo que ele vos disser. Quantos são crentes assim? Fazer tudo o que Jesus nos diz. Alguém pode dizer aleluia? E nunca vai dar errado, irmão. Aprenda isso. Nunca vai dar. Dá errado quando a gente faz por conta própria. Eu sou o primeiro aqui. Quantos aqui já quebraram a cara e fazer uma coisa por conta própria? Todos. Todo mundo aqui. Mas quando a gente ouve Jesus, quando a gente escuta o que Jesus diz,
Às vezes parece até que a coisa não está nem indo. Mas, meu irmão, pode ter paz. Se Jesus disse, já deu tudo certo. Amém? Quantos podem dizer aleluia? Então diga comigo, o segredo é ouvir Jesus. Então, Jesus é a palavra, a própria palavra de Deus. A palavra que se fez gente, o Logos, o Eu Disse que se fez gente. E nós estamos aqui diante da palavra dele. E diante da palavra do Senhor, nós podemos retirar ensinamentos profundos e que não devem passar despercebidos. Hoje eu estava ouvindo uma pregação de um pastor norte-americano, que ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém dizer. E eu achei aquela expressão linda. Ele disse assim, esta palavra, dela cai pó de ouro. E eu disse, meu Deus, é uma verdade grande. Desta palavra cai pó de ouro. Meu irmão, é muita riqueza. Não tem como você abrir a palavra e não ficar impressionado pela quantidade de riqueza que brota daqui de dentro. Quantos amam a palavra de Deus? E deixa eu te dizer isso, irmão, mais uma vez aqui. Olha como a gente vai pregando e as coisas vão se conectando. Já perceberam isso? Que à medida que a gente vai falando de um assunto, Deus vai conectando as coisas. Essa semana foi semana passada, eu acho. Foi na hora quando terminou o culto, Fabiana, que é responsável junto com Elismar pela parte da mídia da igreja, eles fazem como é que eu poderia dizer, o registro, né, do culto. Elismar faz o registro em vídeo, a gente pode assistir depois no YouTube, graças ao trabalho maravilhoso que ele faz, e Fabiana faz, junto com a equipe, o registro fotográfico do culto, né, registra as coisas que aconteceram. E eu escrevi uma palavra para ela, porque uma das coisas que ela registrou no culto foi a Bíblia aberta. E eu disse assim, esta fotografia fala tanto da nossa igreja. Como é a nossa igreja? É uma igreja que ama a Bíblia. Não é verdade? Não tenho certeza. Se a gente fosse tem muita coisa maravilhosa aqui, mas se fôssemos selecionar uma, eu acho que a coisa mais maravilhosa desta igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus. Ama a Bíblia. Alguém ama a palavra do Senhor? Diga aleluia. E olha como as coisas vão se conectando. Irmãos, a palavra de Deus, a riqueza está nela. Amém? E olhe o que o texto diz. O texto diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Diga comigo, a lei foi dada por intermédio de Moisés. O texto está bem claro. Quando a lei chegou para nós, e de uma forma mais específica, inicialmente, a lei veio para Israel. Vocês entendem? A lei inicialmente, ela não era para todas as pessoas. No início, originalmente, a lei estava sendo dada para o povo de Israel. Está claro isso ou não? Sim? Agora, por desdobramento era para todas as pessoas? Sim, porque a Bíblia chama Israel, o próprio Deus chama Israel meu primogênito. Chama Israel o meu povo, o povo separado, escolhido. Então, a ideia de Deus é, quem levaria a lei para os outros povos? Israel. Deu para entender? Porque Deus sempre escolhe um portador, um instrumento, e ele escolheu o povo de Israel para carregar a lei. Está claro isso ou não? Só que a Bíblia diz que quando esta lei chegou até o povo, ela não chegou diretamente. No meio do caminho, havia um intermediário. E a Bíblia diz quem é esse intermediário que Deus escolheu, que é Moisés. Está claro isso ou não? E a Bíblia diz que então a lei foi dada. Está claro até aqui, sim ou não? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Tanto que a Bíblia usa essa expressão e os próprios judeus dizem, a lei de Moisés. Não tem nada de errado com isso. Você já ter lido isso. Apesar da lei ter vindo de Deus, como passou por Moisés, há uma expressão bíblica que o próprio judeu diz. Como está escrito na lei de Moisés. Jesus está escrito na lei de Moisés, que essa mulher que caiu em adultério, ela merece ser apedrejada. Já leram essa expressão na Bíblia? Por que diz a lei de Moisés, apesar da lei ter vindo de Deus? Porque passou por um intermediário. Alguém estava aqui no meio. Entre o povo e Deus havia Moisés. Está claro isso? Amém? Agora, a lei foi dada por Moisés
Então havia um intermediário, está claro isso? Só que existe uma questão aqui com a lei. A lei, a própria Escritura diz que a lei é boa, ela é perfeita. Só que ninguém pode se relacionar com a lei. Por quê? Porque quando Moisés, a Bíblia diz, a lei foi dada, a lei não é uma pessoa, a lei é uma coisa. Diga comigo, a lei não é uma pessoa, a lei é uma coisa. E que coisa é essa? De forma mais específica, a Bíblia diz que Moisés desceu do monte carregando 2 tábuas de pedra. Está claro isso ou não? Então, Moisés foi o intermediário, a lei vinha de Deus, por isso que a lei é perfeita, a Bíblia diz que a lei é perfeita, a lei é pura, não há nada de errado com a lei. Alguém pode dizer glória a Deus? Mas não há como se relacionar com a lei, porque a lei não é uma pessoa, a lei é uma coisa. De forma específica, que coisa é essa? Eram 2 tábuas de pedra. Como você se relaciona com 2 tábuas de pedra? Então, desse ponto aqui, a lei é impessoal. Diga comigo, a lei é boa e perfeita, mas a lei é impessoal. E havia um motivo dela ser impessoal. Havia um motivo dela ser impessoal. E a lei, que é uma coisa e não uma pessoa, não produziu relacionamento. Está claro isso até aqui? Diga comigo, a lei não produziu relacionamento. Ah, então a lei falhou? Não. A gente precisa ler a Bíblia e ver qual é o propósito das coisas. E aí a gente vai para um outro texto, e é esse texto que vai desdobrar todo o ensino do que Deus quer para essa noite. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Conseguindo ser claro aqui nessa abertura da mensagem? Sim, vocês estão entendendo? Amém? Ok. Então, vamos para um texto bíblico muito conhecido, que é o texto de Romanos, capítulo 3. Né? Romanos, capítulo 3. Esse é um dos livros que você e eu precisamos ler, nos debruçar, se queremos entender como é que eu poderia dizer, as doutrinas fundamentais do cristianismo, ou da nossa fé cristã, certo? O livro de Romanos. Você precisa estudar, ler o livro de Romanos. Ok, põe aqui Romanos 3:20, por gentileza. Romanos 3:20. Você está comigo? Diga amém. Ok, põe aqui para mim na nova tradução, na linguagem de hoje. Eu achei que ficou mais claro. Ok, Romanos capítulo 3, verso 20, na nova tradução, na linguagem de hoje. A Bíblia diz assim, igreja: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, certo? A Bíblia diz, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, certo? A Bíblia diz, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são o quê? Eu quero ver a igreja. A lei faz com que as pessoas saibam que o quê? São pecadores. Então, não há nada de errado com a lei. A própria Bíblia diz, Paulo diz, a lei é pura, ela é perfeita, não há nada de errado com a lei. Só que a lei não é uma pessoa, a lei é uma coisa. E de forma mais específica, esta coisa foi dada em formas de tábuas de pedra. Está claro isso ou não? Como é que se relaciona? Agora, não há nada de errado, porque a lei não foi criada para produzir relacionamento. Ela foi criada para isso aqui. A revelação da lei, ou a revelação que a lei traz, ela vem para revelar o nosso coração. A lei veio para revelar o nosso pecado. Diga comigo, a lei foi criada para revelar o meu pecado. Faz sentido ou não? Então, a lei existe para mostrar o nosso pecado. Por isso que ela existe. Ok? Faz sentido para você até aqui? Diga amém. Então, diga comigo, a lei tem um propósito. Diga comigo, a lei tem um propósito. Fazer o homem, diga comigo, fazer o homem reconhecer que é um pecador e que logo
não pode salvar a si mesmo. Uau, tremendo. Glória a Deus. A Jesus a glória. Então, a lei serve para isso, para revelar que o homem é um pecador e logo, em consequência, ele não pode salvar o quê? Aí você entende por que depois da lei veio Jesus? Porque é como se fosse assim, presta atenção como Deus é lindo. Deus lhe mostrou o problema. Você precisa reconhecer que tem um problema, né? É igual um alcoólatra. Enquanto ele não reconhece que ele é um alcoólatra, ele não pode abandonar o álcool. Faz sentido para você ou não? Se você conversar com algumas pessoas que são viciadas em alguma coisa, ela diz assim para você: no dia que eu quiser parar, eu paro. Aí você pergunta: por que você ainda não parou? Aí a Bíblia diz: quando você é vencido por algo, você se torna escravo do vencedor. Ela não para porque ela é escrava. Se ela não fosse, ela já teria parado. E aí vale para qualquer outra coisa na vida. Então, a lei mostra o problema. Você primeiro precisa reconhecer que é um pecador. E aí então você vai clamar por um Salvador. E aí é onde entra Jesus. E aí, fazendo um parêntese, irmãos, não tente pregar para as pessoas uma religião. Não tente pregar para as pessoas necessariamente elas virem à igreja. Não é que elas não devam vir, porque aqui na igreja elas vão ouvir a palavra. Está entendendo isso ou não? Mas a ênfase da sua mensagem não é venha para a igreja. A ênfase da sua mensagem é: olha, nós temos um problema. E nosso problema é o nosso pecado. Mas glória a Deus, porque Deus providenciou uma solução para o nosso pecado. Aí você apresenta Jesus para essas pessoas. Alguém pode dizer aleluia? Vai fazer muito mais sentido para ela. Porque quando você diz apenas, vem a igreja, na cabeça dela está dizendo, na cabeça dela, você tem que pensar como você pensava antes. Na cabeça dela está dizendo assim, está querendo fazer eu mudar de religião. Ela está tentando me convencer eu ir para a religião dela. Mas quando você diz, todos nós temos um problema, você não está tentando convencer ela a entrar na religião. Você está tentando mostrar para ela que o problema dela é universal. É um problema de todas as pessoas do mundo. Não somente ela, você também tem o mesmo problema. Todos nós fomos reduzidos a simplesmente pecadores quando a lei veio. A lei mostra o nosso pecado. Mas glória a Deus que o Senhor enviou Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? E aí é onde entra a diferença. Olha, eu li só 2 versículos de João. Ok? Vamos voltar lá novamente. Nós vamos voltar para Romanos de novo. Mas volta lá para mim, por gentileza, para o capítulo 1 de João. Volta lá, João capítulo 1, verso de número 17. Ok. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Até aqui eu já falei, vocês já entenderam. Mas a Bíblia diz, a graça e a verdade vieram. Uau! Percebam que a graça e a verdade, no texto não diz que ela foi dada. A graça e a verdade vieram. Vieram como? Com as próprias pernas. Eu quero que você compreenda essa imagem. A Bíblia diz, a lei, que não tem nada de errado com a lei, você já entendeu aqui, ela foi dada por um intermediário, foi utilizado o intermediário que era Moisés. Só que a lei é uma coisa. Só que a Bíblia diz que a graça e a verdade não são coisas. A graça e a verdade são uma pessoa. Porque elas vieram com as próprias pernas. Então o texto aqui. A graça e a verdade vieram. Você entendeu? Não foi dada. Elas vieram. É como se nessa imagem elas vieram andando. Chegou até mim. Veio caminhando até mim. Veio caminhando até você. Porque a graça e a verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. A graça e a verdade é Jesus Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Porque vocês entendem, deixa eu abrir um pouco aqui sua mente em relação a isso. A palavra graça aqui é uma palavra grega, que é a palavra caris. De onde vem uma palavra famosa nossa, que é a palavra carisma, ou carismático. Ou fulano, né? É tão carismático, né? Tem um carisma assim, é fácil as pessoas gostarem de fulano, já viram essa expressão, né? Então a palavra caris é graça. Só que a palavra do Antigo Testamento, que é equivalente a caris, é a palavra hesed. Hesed em hebraico é a palavra para
misericórdia. Você conhece um outro Deus misericordioso, senão Jesus? Ele não usa de misericórdia apenas. Ele é misericordioso. Alguém pode dizer aleluia? E ele não disse apenas, eu falo a verdade para vocês. Ele disse, eu sou a verdade. Vocês entendem por que a graça e a verdade vieram andando? Porque ela tinha pernas. A palavra se fez gente, se fez carne. E carne, gente, tem pernas. Então, a graça e a verdade vieram andando. Estava andando entre as pessoas. Alguém pode dizer glória a Deus? E aí você já tem um outro ponto. Se a graça e a verdade não é uma coisa, é uma pessoa, diferente da lei, eu posso me relacionar com essa pessoa. Vocês entendem no que nós nos metemos? Vocês conseguem entender nessa mensagem que se eu terminasse agora já valia a pena a gente ir para casa? Você está entendendo onde você se meteu? Você não está numa religião. Você está na revelação de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o tempo todo ele não chamou o que ele estava fazendo de religião. Ele chamava de reino. Ele estava dizendo, sabe quem eu sou? Eu sou um rei. E eu estou no meio de vocês. Só que o meu reino não é esse de César. Meu reino não é esse de Herodes. Meu reino não é deste mundo. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Jesus é a graça e a verdade. Agora diga comigo mais uma vez. Diferente da lei, eu posso me relacionar com Ele, porque Ele é uma pessoa. Diga comigo, Ele é uma pessoa. Vocês entendem? Não é porque você não vê que Ele deixou de ser uma pessoa. Quando você recebe essa palavra, diga aleluia. Ok. Agora, vamos então conectar rapidinho, antes de eu voltar lá para o texto de Romanos, eu quero acrescentar duas coisas aqui para a gente fazer esse paralelo, né, entre a lei e Jesus, né, que é a graça e a verdade. A Bíblia diz então que para que a lei fosse dada, Deus usou um intermediário. Por isso que é chamada a lei de Moisés. Apesar da lei ter vindo de Deus, todo mundo sabe, mas como teve intermediário, o intermediário é que eu vejo, então eu chamo a lei de Moisés. E a Bíblia fala isso. Está claro aqui? Diga amém. Ok. Quando Jesus vem, não tem intermediários. Porque Ele é Deus que habitou entre nós. Eu estou me relacionando. Entende? Ele não é uma coisa, Ele é uma. Mas eu me relaciono com Ele sem intermediários. Vocês entendem que hoje vocês estão aqui na igreja e tem um pastor, mas vocês não precisam de mim para se relacionar com Deus. Vocês entendem? A Bíblia diz que os pastores, eles são guias. Ou seja, o pastor é aquele que aponta para onde o rebanho deve ir. Aponta para quem? Para onde que a gente deve ir? Para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa. É igual quando você vem num ponto turístico. Você não quer ver o guia, você quer ver o ponto turístico, mas você precisa do guia para ele apontar para você. Né? E às vezes aquele guia ainda descreve aquele ponto para você, para que aquilo se torne mais rico. É o que o pastor faz. O pastor aponta e ainda descreve. Paulo diz assim, eu descrevi para vocês a cruz de um jeito que parecia que vocês estavam lá assistindo a crucificação de Cristo. Já leram isso na Bíblia? Paulo disse, eu descrevi tanto a cruz para vocês nas minhas pregações, que é como se vocês fossem testemunhas dela. Vocês viram. E quantos aqui creem nesse poder da palavra? De que a palavra torna tudo mais real para a gente. Alguém pode dizer aleluia? Porque a palavra é a verdade. Então, escute. Nenhum de nós precisamos de intermediários. Nós chegamos a Deus diretamente. Não tem ninguém aqui no meio. A lei precisou de alguém aqui no meio, Moisés. Mas a nossa relação com Deus não precisa de intermediário. Nós vamos diretamente a Ele. E quantos aqui amam isso? Alguém pode dizer aleluia? Então, é por isso, irmãos, que já começa aqui muita diferença entre tábuas de pedra e um lindo Jesus. Eu não me relaciono com tábuas de pedra, mas eu posso me relacionar com Jesus. Há alguma coisa errada com a lei? Não,
Porque a lei não veio para a gente se relacionar. Ela veio para mostrar o meu pecado. Mas Jesus não veio para mostrar o meu pecado. Jesus veio para me salvar. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? A lei já fez isso. A lei já fez isso. Agora Cristo vem e diz, tá bom, você tem um problema, eu sou a solução. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá. Para o texto bíblico. Antes de eu continuar, deixa eu falar com você, diga amém. Põe aqui o verso 18, por gentileza. Aqui. Antes de eu partir para Romanos e a gente fechar. Deus está falando com você essa noite, você está sendo abençoado, diga amém. Você está aprendendo aqui? Amém. A Bíblia diz assim, olha que forte isso, irmãos. Isso é muito forte. Ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, todos os homens na Bíblia tiveram o que a gente chama, muitos homens na Bíblia tiveram o que a gente chama de teofania, que é uma manifestação visível para que eles pudessem ter aquela experiência. Mas aquela manifestação visível não era necessariamente a imagem de Deus. Está claro isso ou não? Por exemplo, Moisés viu a sarça ardendo e disse, por que essa sarça arde e ela não destrói a árvore? Vou me aproximar para ver. Ali era uma teofania. E vários homens na Bíblia tiveram momentos de teofania, de manifestações, como da pomba desce no batismo. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele precisava aparecer de forma visível para que pudesse ser visto, porque o Espírito, como o nome diz, ele não pode ser visto, porque ele é Espírito. Está claro até aqui? Diga amém. A Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Uau! Olha como pessoas às vezes pregam besteira. As pessoas dizem assim, como é que Jesus é Deus se ele orava ao Pai? Não, a Bíblia não. A Bíblia diz claramente que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele orava ao Pai porque ele abriu mão da posição dele e se tornou servo. É o que diz em Filipenses, ele assume a posição de servo. Então, como servo, ele estava ali honrando o seu Pai. E aí ele orava, ele falava com o Pai. Mas a Bíblia diz, o Deus unigênito que está ao lado... Percebam que são duas pessoas? O Deus unigênito que está ao lado do Pai. Ok, o que esse Deus unigênito fez? A Bíblia diz, foi Ele quem o revelou. Então vamos lá. Diga comigo, a lei é uma coisa. Diga comigo, Jesus é uma pessoa. Diga comigo, a lei tinha intermediário. Diga comigo, a salvação não tem intermediário. O reino de Deus não tem intermediário. Você não precisa de alguém para que isso aconteça. Está claro isso ou não? Você vai diretamente a Deus. Está claro isso ou não? Agora vamos lá. Você não precisa de um sacerdote, você precisa de um pastor, de um padre, nada. Você não precisa de ninguém para chegar a Deus. Você se relaciona diretamente com Deus. Está claro isso ou não? Nossa relação é direta com Deus. Agora vamos lá. O texto diz que Jesus, ele, diferente da lei, ele não veio revelar o nosso pecado. Ele veio revelar o Pai. Pegaram isso ou não? Jesus veio revelar quem? O Pai. Por isso que a Bíblia diz que quando os discípulos disseram, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus riu e disse, vocês não sabem quem eu sou? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Jesus é a revelação de Deus Pai. Amém? Então, quem foi que o Filho veio revelar? Diga comigo, o Pai. Está entendendo a diferença ou não? Se ele veio revelar o Pai, então ele veio construir um relacionamento. Veio construir o quê? Um relacionamento. Aí agora sim, vamos para Romanos, e aqui a gente fecha. Põe aqui para mim, por gentileza. Romanos, capítulo 3, verso 23, na Almeida 21. Deus está falando com você essa noite, diga amém. Vocês entendem quando eu falo de intermediário, né? Você não precisa de um intermediário humano
Ah, não, eu preciso de um pastor, de um padre, de um sacerdote que for para chegar a Deus. Não, você precisa de um intermediário humano. Você não precisa. A lei tinha Moisés. A graça e a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Deus. É Jesus é Deus. Você chega diretamente a Deus. Sem um intermediário humano. Amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram. Quem disse que todos pecaram, ou quem mostrou que todos pecaram, foi a própria o quê? A própria lei. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ok, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua o quê? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Verso 25. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Aqui tem muito mais riquezas, mas se eu for tentar desenvolver tudo, a gente ficaria com a mensagem demasiadamente longa. A gente pode deixar isso um pouco mais para frente. Mas eu quero desenvolver algumas coisas aqui. A primeira delas é que a Bíblia diz, irmãos, que todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. Agora, entenda, você nunca, nenhum de nós, eu quero que você guarde isso para sempre na sua vida cristã. Você nunca deve esquecer a mensagem dessa noite. Nunca. Nunca você deve esquecer o que você está ouvindo essa noite aqui. Guarde isso para sempre. Você nunca terá uma revelação profunda do perdão de Deus por meio da sua graça, enquanto você não entender o quão grave é o nosso pecado. Vou repetir. Você nunca terá um entendimento profundo do perdão que você recebeu por meio da graça, se você não entender o quão grave é o nosso pecado. Aí vamos lá. A Bíblia diz, todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. Alguém ficou de fora aqui? Não. A Bíblia diz que todos pecaram. Está claro isso ou não? Então significa que nenhum de nós alcançou o padrão de Deus, o padrão da sua justiça. Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro. Alguém pode dizer aleluia? E nenhum de nós alcançou. Nenhum de nós. Ele deu a lei e disse, ok, esse é o meu padrão, a minha lei é essa. Você consegue seguir a minha lei? Não, não consigo. Então você é o quê? Um pecador. Porque você não consegue seguir a minha lei. A minha lei reduz a todos, coloca todos no mesmo... Para Deus salvar todos da mesma forma, Ele colocou todos no mesmo lugar. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos pensar o seguinte. Vocês estão me acompanhando ou não? Nenhum de nós, por um segundo sequer, todos aqui, eu me incluo, nenhum de nós, por um segundo sequer, conseguiu chegar no padrão de Deus. Eu consegui, por um segundo, ficar no padrão de Deus. Imagina esse povo maluco que anda por aí dizendo que não tem pecado. Já viu gente doida aí dizendo que não tem pecado, que não peca. Tem gente que diz assim, não matei meu pai, não matei minha mãe, então eu vou para o céu. Veja o padrão dele. Olha o padrão dele. Esse é o padrão de Deus, meu irmão. Você está lascado, você vai para o inferno do mesmo jeito, que esse é seu padrão. Então escute. O padrão de Deus é tão elevado que nenhum de nós, por um segundo, eu me incluo, a gente conseguiu chegar nesse padrão. Está claro isso ou não? Pense, principalmente ao longo da sua vida, se ao longo de toda a sua vida, você amou a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quantos fizemos isso ao longo de toda a nossa vida? Ninguém. Eu fui o primeiro.
Mas a Bíblia diz que essa é a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, em algumas versões alma, com todo o seu entendimento. Está claro aqui? Está claro aqui, sim ou não? A gente não consegue manter isso, meu irmão. Só que a Bíblia diz que teve alguém que conseguiu. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem é essa pessoa? Jesus. Então escute, o nosso pecado é sério, é grave, porque o nosso pecado, ele é a ofensa à santidade de Deus, a pureza de Deus, a justiça de Deus. Está claro aqui, sim ou não? Está claro sim ou não? O nosso pecado não é qualquer coisa, não. Quando o nosso pecado é uma ofensa à santidade, à justiça, à pureza, o nosso pecado é uma ofensa para Ele. E Ele não suporta o nosso pecado. Coisa entendendo até aqui. Diga comigo, Deus não suporta o nosso pecado. Porque se Ele suportasse o nosso pecado, Ele deixaria de ser santo. Ele deixaria de ser o quê? Se Ele aceitasse, Ele suportasse, Ele deixaria de ser santo. Ele é santo, Ele é puro. As coisas não se misturam. Deus não aceita as trevas. Deus não aceita a escuridão. Deus não aceita o mal. A Bíblia diz que Ele não é nem... a Bíblia diz, Ele não nos tenta. Tem gente que diz, meu Deus, eu estou passando, Deus está me tentando. Não, Deus não lhe tenta. A Bíblia diz, Ele não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus, a tentação vem do nosso próprio pecado. Coisa entender até aqui. Agora, teve alguém que conseguiu. Olha o inverso. A gente não consegue, por um segundo, sustentar isso. Jesus foi o contrário. Não houve um segundo na vida de Jesus que Ele não amou Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Não houve um segundo na vida de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Esse é o seu Jesus, é o meu Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Agora escute. Quando Jesus cumpre perfeitamente o padrão de Deus, a obediência a Deus, porque Ele foi treinado em obediência. Já leram isso na Bíblia? Quem fica achando assim que um dia Jesus acordou perfeito? Não. A Bíblia diz que Ele foi treinado. A Bíblia diz assim, e Jesus crescia em estatura, como qualquer ser humano. Ele era pequeno. Jesus não veio um menino grande. Jesus veio um bebê. É por isso que o Natal é tão importante, para as pessoas entenderem que Jesus não ficou bebê. Não é? Aquele bebê não podia salvar as pessoas, mas a salvação estava naquele bebê. Era o presente de Deus, mas Ele não pôde nos salvar como bebê, Ele precisou se tornar um homem adulto. Porque precisamos das noites de Natal. Eu já expliquei isso no dia que eu preguei. Jesus não nasceu na noite de Natal que a gente comemora. Todo mundo sabe disso, não precisa ficar brigando por isso. É só dizer para as pessoas, o importante não é a data, o importante é que Ele veio. E a mensagem que Ele nos trouxe. Por que é tão importante a noite de Natal? Porque, irmãos, dois detalhes. Primeiro, é uma noite que não tem ninguém, por mais que o cara seja resistente à religião, é uma noite que quando você fala de Jesus, o cara não resiste, não. Está falando no dia certo, é o aniversário do cara, né? Não é assim que as pessoas falam, pô, você pode até não gostar do seu colega de trabalho, mas não é que dá todo um parabéns. O cara também bate, pô, realmente, o cara é o dia dele. Eu posso não bater parabéns para ele dia nenhum, mas no dia do aniversário do cara, o cara aceita. E segundo, irmãos, os únicos países do mundo que não comemoram o Natal são os países que perseguem o cristianismo. É universal, as pessoas param para ouvir de Jesus. É uma oportunidade, sim ou não? Mas voltando. Jesus, Ele conseguiu. Ele foi perfeito. E Ele foi perfeito toda a sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, toda a sua vida. Diga comigo, Jesus foi treinado na obediência. Então a Bíblia diz, Ele crescia em estatura, em graça, diante de Deus e também dos... Jesus desde garoto, Ele foi sendo treinado.
para fazer a vontade de Deus. Lembra que quando Jesus, o que você fez, Jesus? Pelo amor de Deus, eu estou aqui preocupada com você. Eu, seu pai, te procurando. Eu achei que você estava na caravana dos homens, porque os homens voltavam batendo papo, só os homens. Seu pai achou que você estava voltando, José achou que você estava voltando com as mulheres, porque você ainda é um garoto, estava no meio das mães. E um pensando que estava com um e com o outro. Quando a gente chegou lá, foi que Jesus está com você? Comigo? Não, achei que estava com você. Não, comigo não estava não, achei que estava com você. Já aconteceu isso com família, não? Quantos meninos já se perderam no supermercado assim? O pai está numa sessão, a mãe na outra, e diz, eu achei que ele estava com você na sessão. Não, já... E aí fica correndo no mercado para procurar. Lá em casa já aconteceu várias vezes isso. Né? Uma vez um dos meus meninos se perdeu no mercado, aí ele não chorou, a gente ficou procurando ele, na hora que achou ele, aí na hora que achou, foi que ele chorou. Vocês me abandonaram! Aí chorou no mercado. Eu conto o milagre, mas não conto qual foi o santo. Aí, o que acontece? Jesus, ele veio e ele não pecou. Diga comigo, ele não pecou. Diga comigo, ele não pecou. Agora, você já parou para pensar que quando chega nesse ponto aqui, nós temos um problema? E qual é o problema? Volta lá para o texto que nós estávamos lendo lá de Romanos, por favor. E aqui eu vou finalizar. Romanos 3. Volta lá para Romanos 3, por gentileza. A Bíblia diz assim, verso 24. Então nós fomos, por causa do nosso pecado, nós fomos separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é Cristo Jesus. Mas como é que Deus pode nos declarar justos se nós não somos iguais a Jesus? Jesus não teve um segundo que ele não amou a Deus sobre todas as coisas. A gente é o contrário. Não tem um segundo que a gente sustenta isso. Como é que a gente pode ser declarado justo se nós não somos como Jesus? E aí é onde você precisa entender a força do que você carrega. Irmãos, aqui eu quero fechar. Deus, sendo justo, Ele não pode nos perdoar. Diga comigo, Deus, sendo justo, não pode nos perdoar. Pastor, o que o senhor está dizendo não é bíblico. Eu vou te mostrar, e aqui é o último texto que nós vamos ler e fazer essa conexão aqui. Põe aqui para mim, por favor, Naum, capítulo 1, livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 3, na Almeida, Revista Atualizada. Põe aqui para mim. Naum, capítulo 1, verso 3, ok. O Senhor é tardio em irar-se, então Deus é um Deus longânimo, amém? Mas grande em poder, é um Deus poderoso. Mas olha o que o texto diz. Ele jamais inocenta o culpado. Está aqui, ó. Vou esperar um pouquinho você ler, para que você ache que não está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus jamais inocenta o quê? Então, se Deus é justo e Ele é, amém? Ele não pode perdoar o nosso pecado, porque ao contrário de Jesus, Jesus não tinha culpa nenhuma, porque Ele não pecou, mas nós somos culpados. A começar de mim, todos nós pecamos ou não? Romanos 3, 23, todos. Então, como é que Deus pode ser justo? Se a gente crê que Ele perdoa o nosso pecado. Porque Ele sendo justo, Ele não pode. Porque a Bíblia diz, Ele sendo justo, não pode inocentar o culpado. Porque o cara é culpado, ele não vai fingir que não é. A pessoa é um culpado. Está claro aqui? Diga amém. Aí, vamos voltar lá, e aqui a gente fecha. Volta lá para mim, em Romanos capítulo 3, a partir do verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Está aqui a resposta. Essa palavra, justificados gratuitamente, significa o seguinte: Deus não tinha nenhum motivo de te declarar inocente, mas ainda assim Ele te declarou. Vou repetir. Deus não tinha motivo nenhum para te declarar inocente, mas ainda assim Ele declarou você inocente. Amém? Então diga assim comigo: não foi por minha causa. Porque, vocês entendem, nós não fizemos nada para merecermos sermos declarados inocentes. Pelo contrário, tudo que fizemos,
merecíamos a punição. Nós não fizemos nada para merecer ser inocentado. Ele não tinha motivos. O texto original diz assim em grego. Sem uma razão sua. Você não deu a ele nenhuma razão para ele te declarar inocente. Agora você entende que é porque é graça. Porque é como um presente. Ele deu porque ele quis. Aí agora você pode aplaudir? Alguém pode dizer aleluia? Não estou batendo palma para provocar você a bater palma. Eu estou batendo palma porque de fato eu acredito. Ele merece isso. Eu não dei nenhum motivo, mas ele quis me dar o presente. É por isso que é graça. É imerecido. Eu não mereço. Eu não fiz nada para merecer. Você não fez nada para merecer o que está dizendo o texto. Gratuitamente é isso. Eu não fiz nada. Não havia motivos para ele me declarar inocente. Mas mesmo assim, ele me declarou porque é graça. Alguém pode dizer aleluia? Agora, como é que a gente resolve o problema? Se Deus é justo, então ele não podia perdoar o meu pecado, porque ele é justo. Então ele tem que me dar o que é justo, me punir. Está claro até aqui, sim ou não? Só que a Bíblia diz que ele trouxe para nós, em primeiro lugar, redenção. Diga comigo, redenção. De forma simples, redenção é a libertação mediante o pagamento de um preço. Diga comigo, redenção é a libertação mediante o pagamento de um preço. É como quando você é um escravo e ele pertence ao proprietário dele porque ele é um escravo. Naquele momento ainda ele é como um bem, uma propriedade. Aí de repente alguém que é contra a escravidão, é um anti-escravagista, ele chega lá com um dinheiro e diz, quanto custa esse escravo? O cara diz, sei lá, 5 mil. Aí o cara vai lá e paga os 5 mil. Aí ele diz assim, agora desalgeme as mãos e os pés. E ele não é meu escravo, ele agora é um homem livre. Foi o que Jesus fez com você. Fez comigo. Redenção é isso. Só que ele não pagou com dinheiro, ele pagou com o sangue dele. Alguém pode dizer glória a Deus? E nos pôs em liberdade. Nos pôs o quê? Você não serve a Cristo porque ele te obriga. Você serve a Cristo hoje porque você reconhece o que ele fez por você, mesmo sem você merecer. Alguém pode dizer aleluia? Nunca mais você vai ser tentado nem isso para se desviar do evangelho. Porque você vai dizer, eu vou largar esse Jesus por nada neste universo. O que Jesus fez por mim, eu nunca poderei pagar de volta. Alguém pode dizer aleluia? E último, a Bíblia diz assim, verso 25. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Diga comigo, propiciação. Em curtas palavras, a propiciação é o sacrifício de um substituto, que teria que ser semelhante. Então, agora o problema está resolvido. Ou seja, Deus queria me pôr em liberdade, amém? Mas mediante a um pagamento de um preço. Então, tinha que ter o preço. Não era de graça. Vocês entendem que Deus não quebra a lei? Porque senão ele não era justo. Eu era prisioneiro, sim ou não? Então precisava haver o pagamento de quê? De um preço. Deus não... Irmãos, engraçado que eu falei para vocês que eu estava ouvindo esse pregador americano, eu disse, rapaz, esse cara é igual a mim, igual de filme. Na hora que ele estava pregando, ele lembrou de uma cena que obviamente eu gosto de filme, então falou logo comigo. Ele usou uma parábola que para mim foi legal. Ele falou das Crônicas de Nárnia. Se você nunca assistiu esse filme, assista. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O livro é um livro, na verdade, que é uma fábula. Na verdade, não é uma fábula, eu diria mais que aquele livro, ele utiliza uma linguagem mitológica, essa seria a palavra, uma linguagem mitológica, com todo um arcabouço por trás da teologia, porque o escritor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, era um teólogo. Então, o leão Aslan é uma figura de Cristo. E aí chega uma hora que um dos personagens, ele trai os outros. Então ele fica no poder da rainha branca, que era a feiticeira. Ele fica no poder. E aí um dos irmãos disse, meu irmão está ali preso. Vai lá, Aslan, solta ele. Ele disse, eu não posso soltá-lo.
Eu não posso simplesmente soltá-lo, porque senão eu quebraria a magia profunda, eu quebraria a lei. Então Aslan morre no lugar daquele ser, para que ele seja poupado. É um substituto. Jesus fez isso por nós. Alguém pode dizer aleluia? Deus não poderia simplesmente vai lá, tá bom, eu quero você livre, eu vou lá e tomo você. Não, não. Ele precisava cumprir a lei. Então, para ele ser justo, ele não inocenta o culpado. Só que ele, em vez de punir você, aí agora você entendeu o poder de você ser um cristão. Ele puniu o filho dele. Ele puniu o filho dele. Ele puniu o filho dele. Todos os nossos pecados caíram sobre ele. Sabe o que é mais importante? Ele suportou. Alguém pode dizer aleluia? Então vocês entendem que Deus não deixou de ser justo na cruz? Ele foi justo. Ele foi justo. Ele dizia, eu não posso inocentar o culpado. Vocês são culpados, então eu preciso de um culpado. Então ao invés de eu punir você, eu vou punir meu filho. E ele pune o filho dele. E ao punir o filho, a justiça dele é satisfeita. Aí agora ele diz, Deus ao mesmo tempo é justo, porque puniu o pecado em Jesus, mas também ele é justificador. Porque depois de ele punir Jesus, ele diz, agora eu libero sobre quem não merece a minha justiça. Você agora é declarado inocente para sempre. Diga comigo, eu sou declarado inocente e Deus me trata como inocente. Alguém pode dizer aleluia? Quanto você deve? Mais nada. Se você de fato teve uma experiência com Jesus, você não deve mais. Quando você recebe essa palavra, diga aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Amém? Vocês estão entendendo o poder desse relacionamento que temos? Não é uma tábua, é uma pessoa que veio e nos trouxe redenção, propiciação. Ele veio para revelar ao Pai, mas ele não quebrou a lei, ele cumpriu a lei. E ele nos declarou justos para sempre, mesmo quando nós não demos um motivo sequer para ele. Quantos aqui vão ser mais crentes a partir de hoje, mais do que vão amar Jesus acima de todas as coisas? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Amém. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque nós, a começar de mim, nós não lhe demos nenhum motivo para o Senhor nos salvar, para o Senhor nos declarar justos, para o Senhor nos declarar inocentes, sem culpa. Nós não lhe demos motivo nenhum. Pelo contrário, os nossos pecados lhe davam motivos para o Senhor nos punir. Mas o Senhor é justo, o Senhor é santo. Nossos pecados ofenderam sua santidade, ofenderam a sua pureza. E o Senhor, sendo justo, o Senhor não inocenta o culpado. Então o Senhor precisava fazer algo e não podia quebrar a sua própria lei, porque o Senhor é um Deus justo, santo, puro e perfeito. Então o Senhor puniu o seu Filho Jesus. Obrigado hoje. Esta é a minha oração essa noite. É uma oração de gratidão, de reconhecimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor puniu Jesus. E ao punir Jesus naquela cruz, o Senhor ficou satisfeito, porque Jesus nunca pecou. Jamais houve pecado ou engano em sua boca. Jesus foi o sacrifício perfeito, Ele me substituiu, Ele foi no meu lugar, Ele me declarou livre mediante o pagamento do preço do seu sangue e me substituiu na cruz. Era eu que deveria morrer, era eu que deveria ser punido, mas o Senhor tomou meu lugar. Obrigado, Senhor, porque ao contrário das tábuas de pedra, o Senhor não veio revelar o meu pecado, o Senhor veio revelar o Pai. E hoje, por meio do seu sacrifício, eu tenho acesso livre ao Pai, eu tenho acesso a um relacionamento com o meu Pai, com o meu Paizinho. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Jamais eu vou esquecê-la, vou guardá-la no fundo do meu coração. Essa vai ser uma verdade que eu vou carregar para sempre, que eu não merecia. E o Senhor, nunca lhe dei motivo para merecer algo, mas o Senhor me perdoou, me declarou inocente para sempre. E hoje eu tenho um livre acesso para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Quantos pode dizer aleluia? Quantos aprenderam algo aqui essa noite? Amém? Então enquanto adoramos ao Senhor com os ministros de louvor,
Vamos entregar nossas ofertas, nossos dízimos e plantar uma semente antes de irmos para casa. Vem plantar uma semente no altar de Deus, toda a igreja. Vamos ser generosos na casa do Senhor. Plante uma semente no altar de Deus antes de irmos para casa. Vamos plantar sementes. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Toda igreja. Deus me ama. O teu amor é tão grande e incondicional. Declare, igreja. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Querido Senhor Jesus, obrigado pela alegria que temos de sermos declarados justos. Significa que o Senhor nos declarou inocentes, sem culpa. E o Senhor não apenas nos declara, o Senhor nos trata assim. E como não há mais culpa sobre nós, então também declaramos que o que está em Gálatas, capítulo 3, verso 23, de que o Senhor carregou no madeiro toda a maldição da lei. Certo que então nós não estamos mais debaixo de uma maldição, estamos debaixo da tua bênção. Somos abençoados em tudo que fazemos, em tudo que empreendemos. A nossa casa é abençoada, as nossas mãos são abençoadas, a obra das nossas mãos, nosso trabalho, nossa empresa, nosso negócio é abençoado. Tudo que temos ou somos é debaixo da tua bênção. Te agradecemos hoje pela tua palavra de vida. Te louvamos. A ti, Jesus, seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Você pode dizer aleluia. Aplauda forte a Jesus, a Ele a glória. Amém. Amém. Então, voltamos a nos encontrar domingo. Se você está recebendo pela transmissão essa mensagem, compartilhe com amigos, com pessoas que precisam ouvir essa palavra tão libertadora de salvação, palavra de justificação, essa palavra maravilhosa do que Cristo fez por nós. E quero convidar você a chamar seu marido, sua esposa, seus filhos, estarem domingo na casa do Senhor, na igreja. Domingo é dia do Senhor. Vamos estar aqui na casa, todos juntos, às 9 da manhã. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, com toda a sua casa, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo, às 9 da manhã.